Amém. Graças a Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, o título diz: andando dignamente. Versículo 9 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Veja, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, ele estava na prisão em Roma, e ele recebeu a visita deste homem chamado Epáfras, que foi o fundador, ou quem começou o trabalho da igreja nesta cidade de Colosso, e que deu os primeiros passos com aquelas pessoas para elas conhecerem Jesus. E ele agora estava lá em Roma, na prisão com Paulo, contando como os colossenses haviam abraçado a fé em Jesus, como eles haviam se apegado a Jesus. Então, quando ele soube dessa notícia, uma vez que ele nunca tinha ido a Colossos, de todas as cartas que ele escreveu, essa é a única igreja para quem ele escreveu que ele nunca tinha tido lá pessoalmente, nunca tinha visto ou conhecido aquelas pessoas pessoalmente. Então, quando ele soube que aquelas pessoas abraçaram a fé em Jesus, ele escreveu para elas, dizendo, no versículo 9, que estava orando por elas, como você pode ler aí comigo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, o quê? Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Então, quando ele soube que aquela igreja, que aquelas pessoas abraçaram a fé em Jesus, ele disse para eles que estava orando e não parava de orar para pedir que eles conhecessem, aliás, que eles fossem cheios, não é apenas conhecessem, mas que fosse o quê? Cheios do conhecimento da vontade de Deus. Diante de tantas coisas para pedir, a prioridade para Paulo em pedir pelos colossenses era o quê? Que eles conhecessem a vontade de Deus. Porque, sem dúvida, a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é conhecer a vontade de Deus e andar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Agora, veja só, como é que se conhece a vontade de Deus? Como é que a gente pode conhecer a vontade de Deus? Não tem como separar o conhecimento da vontade de Deus sem o conhecimento do próprio Deus. Porque para você conhecer a vontade de uma pessoa, você tem que conhecer ela. Você pode ter informações a respeito dela, mas você só vai saber a vontade dela convivendo com ela. E se você for fazer uma análise comigo, as pessoas que você mais conhece são aquelas com quem você mais convive com ela. E quanto mais você convive com ela, mais você conhece a vontade dela. Talvez você trabalhe com uma pessoa há tanto tempo, que só de olhar para ela você sabe se ela está cansada, não é? Só de ouvir, eu já não vivo mais com meus pais há 27 anos, quando eu saí de casa para pregar o Evangelho, aos 16 anos. Mas até hoje, quando eu ligo para minha mãe, ou quando minha mãe me liga, só em falar alô, ela já sabe se eu estou cansado, se eu estou com fome, se eu estou doente. Eu não sei o que acontece, mas ela não erra nenhuma vez. Às vezes eu falo, eu estou meio cansado, mas não quero passar isso. Alô, mãe! Mas não tem jeito.
quando eu falo alô, ela já sabe. Que então, está cansado? O que aconteceu? De tanto que ela me conhece. Só pela voz, ela já sabe o meu estado físico, de espírito. Então, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você conhece a vontade dela, mais você conhece os pensamentos dela. E com Deus não é diferente. Para mim saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a Ele. E quanto mais eu conhecer a Ele, mais eu vou conhecer a vontade dEle. Tanto no sentido da vontade dEle para eu fazer, como também a vontade dEle para a minha vida. Amém? Agora, como é que nós conhecemos a Deus? E consequentemente conhecemos a vontade dEle? É automático? Não. Embora, olhem para mim por favor, embora Deus não esteja escondendo-se de ninguém, Deus não está se escondendo da gente para a gente não o quê? Não achá-lo. É para isso essa coluna serve? Para dar exemplo. Imagine, Deus está escondendo-se da gente? De forma alguma. Ele não está se escondendo de nós. A vontade dele é que todos o conheçam. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu estou aqui, quem quer me conhecer? Só que, por que nem todos conhecem a Deus? Embora ele não esteja escondendo-se de ninguém. Você pode usar como exemplo os nossos conhecidos. Quem são as pessoas que nós mais conhecemos? São aquelas que nós mais dedicamos tempo para elas. A pessoa com quem você mais fica durante o dia, ou mais convive com ela, que você mais dedica tempo da sua vida, é a que você mais conhece. Agora, aquelas pessoas lá no seu trabalho, que você cumprimenta de longe, que você só vê ou conhece ela de vista, você sabe alguma coisa dela? Não, a não ser pelos fofoqueiros de plantão, que tem em todo lugar. Não é verdade? Do contrário, você não conhece nada sobre ela. Assim é também em relação a Deus. Como é que eu posso conhecer a Deus se eu não me dedico a Ele? Se eu não tenho tempo para Ele, eu só tenho tempo para trabalhar, para descansar, para fazer isso, para fazer aquilo, mas não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para parar e falar com Deus, não tenho tempo para vir à igreja, ouvir a sua palavra. Então, se você quer conhecer a Deus, e consequentemente conhecer a vontade dEle, você tem que se habituar a dar mais tempo de si para Ele, se dedicar mais a Ele. Não pode vir à igreja todos os dias, por motivo de trabalho, por motivo qualquer, mas isso não impede você de orar todos os dias em casa, de você todos os dias, antes de ir para o trabalho, ou antes de dormir, ler a Bíblia, procurar ler e conhecer a palavra de Deus. E não só, mas buscar, ter um compromisso de buscar. Tudo bem que, de repente, você não pode vir todos os dias como você gostaria, mas não abrir mão, especialmente dessa reunião de domingo pela manhã, para você priorizar a Deus no primeiro dia da semana. Olha só como você está mostrando para Ele o quanto você quer conhecê-lo. E à medida em que você vai conhecendo Ele, você vai conhecendo a vontade dEle, e à medida em que você vai conhecendo a vontade dEle e obedecendo e seguindo, a sua vida vai sendo transformada. Assim como não tem como conhecer a vontade de Deus sem conhecer a Deus, também não tem como ser transformado por Ele sem fazer a vontade dEle. Por isso que no versículo seguinte, o versículo 10, o apóstolo Paulo começa dizendo o quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Essas palavras, para que, no início do versículo, é que liga o versículo 10 ao versículo 9. O que é que nós estávamos falando no versículo 9? Paulo queria que eles conhecessem a vontade de Deus. E agora ele começa o versículo 10 como? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então, Paulo está dizendo, eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus, para que vocês possam andar dignamente diante dEle, agradando a Ele em tudo. Porque não tem como eu agradar a Ele se eu não souber a vontade dEle. Não tem como eu andar dignamente diante dEle se eu não souber o que Ele quer que eu faça para andar dignamente.
Então, por isso, conhecer a vontade de Deus é como uma bússola. Está pequenininho, eu vou colocar ali para você enxergar melhor. Você sabe o que é uma bússola? Os mais novos acho que não conhecem, né? Só conhecem o GPS. Bom, pois bem, eu vou ensinar os mais novos que não sabem. A bússola, ela tem aquele ponteirinho ali, imantado, que está sempre apontando para o norte. Eu tenho um aqui nas minhas mãos, eu posso mexer, eu posso virar, mas não tem jeito. Ela posso chacoalhar, mas quando eu parar, ela vai mexer de um lado, do outro e vai parar apontando para onde? Para o norte. Por isso que existe aquela expressão, né? Quando você precisa de uma orientação, você diz: olha, fulano, eu preciso de um norte, eu preciso, você me diga para o que fazer, para onde ir. Então, vem justamente do uso, essa expressão vem do uso da bússola. Porque quando as pessoas, por exemplo, que vão na selva, que vão nas matas, onde não tem sinalização, se elas tiverem uma bússola, elas nunca vão estar perdidas, porque elas sabem para onde elas devem ir, porque a bússola vai sempre apontar para o norte. Então, se ela não quer ir para o norte, quer ir para o sul, ela vai justamente o oposto do norte, e assim por diante. E conhecer a vontade de Deus é isso. Eu sei qual é a vontade de Deus. Se eu quero agradar a Ele, e quero me aproximar dEle, quero conviver com Ele, então é para lá que eu devo ir. Se eu conheço a vontade de Deus, e eu insisto em ir ao contrário, como fez Jonas, então eu nunca vou conviver e ter comunhão com Ele, nunca vou viver na presença dEle, porque eu sei qual é a vontade dEle, mas eu insisto em ir para o sentido contrário. É por isso que tem gente que mesmo frequentando a igreja, ela não consegue ver a vida dela mudar. Olhe para mim, por favor, porque não basta apenas você conhecer a vontade de Deus. Ao vir à igreja, ouvir a palavra, Deus vai revelando o que nós devemos fazer. Mas por outro lado, imagine, eu estou perdido, e a bússola está me dizendo para onde eu devo ir, mas eu digo: não, essa bússola está errada, eu que sei para onde eu quero ir, eu é que sei para onde eu devo ir. Você acha que eu vou me achar, eu vou conseguir chegar ao meu destino? Não. Quantas vezes já aconteceu, você que é motorista, condutor, de você dizer assim: não, eu conheço muito bem, não preciso do GPS. Quando você foi ver, você já estava em outro lugar. Assim é também muita gente, que ela diz: não é bem assim, eu é que sei, Deus sabe, e ela continua vivendo de acordo com a sua vontade, com o que ela pensa, com a vontade dos outros, e ela por isso nunca chega a nascer de Deus, nunca chega ao batismo com o Espírito Santo, e consequentemente também a vida dela não é transformada. Não só o interior, que é o mais importante, mas também o resto. Tem gente que quer salvar o casamento dela, mas não fazendo a vontade de quem? De Deus. Tem gente que quer ser feliz na vida sentimental, mas quando vai fazer a escolha, ela não escolhe a pessoa com quem ela vai dividir o teto, dividir a sua vida. Ela não escolhe alguém da mesma fé, mesmo sabendo que aquela não é a vontade de quem? De Deus. Então, por isso não acontece. A pessoa está sofrendo hoje porque ela insiste em andar contrário à vontade de quem? De Deus. Você já alguma vez usou um sapato apertado? Já as mulheres muitas vezes, né? Mais do que os homens. O que aconteceu? Você diz: mas é tão bonito. Não é? Você quer colocar aquele sapato lá no seu pé, você insiste. O que acontece? O sapato fica do tamanho do seu pé? Não. E o seu pé fica do tamanho do sapato? O que acontece? Bolhas, feridas, dores, porque você está insistindo em uma coisa que não é para você. Aquele sapato não foi feito do tamanho do seu pé, não foi feito para o seu pé. Então tem gente que está sofrendo porque ela está insistindo num caminho que não é o caminho da vontade de Deus. Deus tem uma vontade para ela. Ele quer que ela seja feliz no amor. Ele quer que ela prospere. Ele quer que ela tenha paz.
Mas o caminho para isso é por aqui, fazendo a vontade dele. Mas ela quer fazer a vontade dela, ela quer fazer a vontade dos outros. Então não acontece. Ela fica perdida, ela fica desorientada, ela fica sofrendo, sofre ela, faz os outros também sofrerem, até o dia em que ela dizer o seguinte: chega, eu quero fazer a partir de agora a vontade de Deus, seja qual for, ainda que essa vontade não seja igual à minha, ainda que essa vontade seja contrária à dos meus amigos, da minha família, mas eu estou cansado de sofrer. Deus, me mostra a tua vontade, o caminho que eu tenho que seguir. E aí você passa a andar, como está escrito ali, dignamente diante de Deus. E não tem coisa melhor do que isso. Pessoal, não existe um calmante ou um remédio para dormir melhor do que fazer a vontade de Deus. Você pode na farmácia comprar o melhor sonorífero que existe, o melhor calmante que existe. Quando passar o efeito daquele remédio, você vai continuar sem sono, sem paz e assim por diante. Não tem coisa que dá mais paz do que você saber colocar a cabeça no travesseiro e saber: eu fiz a vontade de Deus. Aí eu fui xingado, eu fui perseguido, eu tive que deixar muita coisa para trás, eu tive que abrir mão de muitas coisas, mas graças a Deus eu fiz a vontade de Deus. Então eu sei que ela vai ser a melhor para mim. Amém, pessoal? Eu nunca vi, em o tempo que eu estou na presença de Deus, eu nunca conheci alguém que me procurasse para dizer assim: pastor, eu estou arrependido de fazer a vontade de Deus. E se também aparecer, deve ser doido no mínimo. Mas eu até hoje, nem doido me procurou para dizer que se arrependeu de fazer o quê? Mas se eu disser para você, quantas vezes eu já vi pessoas me procurar para dizer: eu me arrependo de ter feito a minha vontade e não a de Deus. Eu arrependo-me de ter feito a vontade do fulano ao invés de ter feito a vontade de Deus. É quase todo dia. Mas, infelizmente, há pessoas que elas se arrependem e passam a fazer a vontade de Deus. Mas, infelizmente, tem gente que parece que não aprende. Errou, se arrependeu, mas volta a errar novamente, insistindo em fazer a vontade dela ou a vontade dos outros. Por isso, nunca chegam. É como uma pessoa que a bússola está ali, apontando para onde ela deve seguir, mas ela diz: não, eu vou por outro lado, eu vou por aquele outro caminho. E quanto mais ela insiste no caminho errado, mais tempo ela perde. Quanta gente que está dentro da igreja que já era para estar transformado há muito tempo. Tem gente que já era para estar lá na frente, mas os anos se passaram e ela continua a mesma pessoa, as mesmas fraquezas e às vezes até em relação à vida pessoal, os mesmos problemas. Por quê? Porque ela está perdendo tempo nos caminhos errados, em decisões erradas, fazendo a vontade de tudo e de todos, menos a vontade de Deus. Amém? Então por isso Paulo diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Não existe coisa mais digna para um ser humano do que andar de acordo com a vontade de Deus. Podem esculachar a gente, podem falar o que quiserem dos cristãos, dos convertidos, mas não há coisa mais digna do que viver de acordo com a vontade de Deus. Versículo 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. E o quê? E crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, é uma coisa progressiva. Não é uma coisa que você aprendeu hoje, praticou e já está para o resto da vida. Não. Nós vamos a cada dia conhecendo mais de Deus. Ao conhecer mais de Deus, tendo um conhecimento maior dele, tendo uma comunhão maior com ele, vamos conhecendo cada vez mais a vontade dele. E ao obedecer e seguir a vontade dele, nós vamos cada vez andando dignamente, de uma forma cada vez maior
até chegarmos ao reino dos céus, até o dia em que nós vamos estar plenamente com Ele por toda a eternidade. Amém? Como eu posso crescer? Como eu posso desenvolver esse conhecimento de Deus e esse conhecimento da vontade dEle? Davi, na oração que ele fez no Salmo 143, abra aí a sua Bíblia, por favor. É um salmo extraordinário, mas eu vou ler apenas um versículo para você. Depois você pode ler o salmo completo na sua casa. Capítulo 143, versículo 10. Olha só que humildade. Eu estou falando de um rei. Davi aqui era um rei, e não era um rei qualquer. Era um homem vitorioso, um homem honradíssimo, um homem que antes mesmo de se tornar rei, quando ele voltava das batalhas, as pessoas recebiam ele cantando, como aquelas mulheres que diziam: Saul matou os seus milhares, mas Davi os 10 milhares. Era um homem aclamado. E o que você espera naturalmente de um homem assim? Esse homem sabe tudo. Esse homem não precisa de ninguém que ensine nada para ele. Mas não era assim que Davi pensava. Ele era respeitadíssimo por todos, todos o admiravam, mas quando ele entrava na presença de Deus, ele dizia, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. E tem gente que não sabe de nada e vive achando que sabe tudo. Olhe para mim, por favor. Às vezes tem gente que chega pela primeira vez na igreja com a vida toda desmantelada, casamento destruído, vida arrasada, e quando a gente vai atender a pessoa chega querendo passar conhecimento. Não, porque eu faço isso, porque eu sou aquilo, porque está escrito isso. Eu me lembro de uma ocasião que a pessoa pregou tanto para mim, pregou tanto, que teve uma hora que eu falei assim: vem cá, mas quem é que está sofrendo aqui? Sou eu ou você? Porque você fala tanto que você é isso, que você faz aquilo, que você conhece isso, que era para você tá me orientando, e não eu estar aqui para te orientar. Quem é que está, afinal, precisando de ajuda aqui? Então tem gente que não desce do salto alto, acha que ela é que sabe, ela é que faz, ela é que acontece. Mas Davi, um homem poderosíssimo nos seus dias, respeitadíssimo, quando entrava na presença de Deus, não havia orgulho, não havia nenhum sentimento de superioridade por parte dele. Pelo contrário, ele disse o quê? Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Os reis naquela época eram deuses, as pessoas adoravam eles como deuses. Não havia lei, a lei era eles. Eles mandavam matar, mandavam prender, mandavam soltar, eles faziam o que queriam. Davi, quando entrava na presença de Deus, só dizia assim: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, porque o Senhor é meu Deus. E se o Senhor é meu Deus, não é a minha vontade que tem que ser feita, é a sua. Se eu sou servo, se eu me considero um servo de Deus, o que é um servo? Se não é alguém que faz a vontade do seu Senhor. Se eu me considero um filho de Deus, que filho eu quero ser? Um filho rebelde? Desobediente? Ou o filho que faz a vontade do Pai? Então, Senhor, ensina-me, qual é a tua vontade? Eu não quero mais fazer a minha vontade. Quando ela for contrária à sua, eu quero deixar ela para fazer a sua vontade. Eu não quero fazer a vontade dos outros. Quando a vontade dos outros forem contrária à sua, não importa o que eu vou ouvir, não importa o que eu vou passar, mais vale fazer a vontade de Deus do que a dos homens, como disse Pedro, se eu não me engano, quando ele foi preso e mandaram ele não falar mais de Jesus, e se ele deixasse de falar de Jesus, ele seria solto. E ele, se não me engano foi Pedro ou foi outro apóstolo, disse: eu prefiro ficar preso, porque mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. Então, ó Deus, a partir de agora, esse é o norte da minha vida, é a tua vontade.
Dou a quem doer, até a mim próprio. Mas eu quero andar dignamente diante do Senhor. Eu quero todos os dias, quando eu chegar na hora de dormir, colocar a cabeça no travesseiro e agradecer. Obrigado, Senhor. Foi feita a tua vontade. Quando eu acordar no dia seguinte, meu Deus, que seja hoje feita a sua vontade na minha vida. Seja a tua vontade naquilo que o Senhor quer que eu faça, e seja também a tua vontade o que o Senhor quer que aconteça. Mas que a tua vontade prevaleça a partir de hoje, sempre. Amém? E para concluir, Davi disse: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. Ele emendou um pedido ao outro, porque quando ele pediu para que Deus ensinasse ele a fazer a vontade, ou conhecer a vontade de Deus, ele sabia que quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso, em seguida, ele diz: o teu Espírito me guia por terra plana. Então, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que vai falar conosco. É Ele quem vai nos dizer qual é a vontade de quem? De Deus. E que devemos segui-la. Amém? Por isso, nós vamos agora buscar a presença do Espírito Santo. Fiquem de pé, por favor.